E aí, turma, tudo bem com vocês? Saiba o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Vamos lá, ver o que foi a Revolução Constitucionalista. Muita gente tem dúvidas, né? A Revolução Constitucionalista de 1932 completa 92 anos, está completando 92 anos, hein? Estamos em 2024. Nesta terça-feira, então completou hoje, nesta terça-feira, né? Hoje é dia 9 de julho de 2024, data considerada feriado no estado de São Paulo, por ter marcado o conflito, quando começou o conflito, né? Armado entre forças paulistas que tinham por objetivo derrubar o governo de Getúlio Vargas. Muito importante isso, hein? Então o objetivo dessa revolução era derrubar o governo de Getúlio Vargas, que era um militar gaúcho que havia assumido a presidência do governo provisório nacional após um golpe de Estado. Getúlio Vargas deu um golpe de Estado em 1930, na Revolução de 1930. Contra quem foi esse golpe? Contra Júlio Prestes, que era um representante paulista. O dia tornou-se feriado estadual em 1997, com a aprovação da lei, né, 9.497, pela Assembleia aqui de São Paulo, Assembleia Legislativa de São Paulo. E a promulgação pelo ex-governador Mário Covas, foi feita pelo ex-governador Mário Covas, né? E o 9 de julho passou a ser feriado estadual aqui em São Paulo. Outra causa do conflito foi a ruptura da política do café com leite. Então, café com leite, na verdade, uma hora se alternava São Paulo, outra hora Minas Gerais, né, no poder. Então, era a chamada da política café com leite. E uma das causas do conflito foi isso, a ruptura, né? Porque o Vargas acabou rompendo com o Júlio Prestes, que era paulista. E aí foi uma das causas do conflito que gerou toda essa instabilidade política em 1932, hein, turma? Que era a alternância no poder, né? A política do café com leite entre as elites de Minas Gerais e São Paulo, que caracterizou a República Velha. A República Velha foi caracterizada pela política do café com leite. A República Velha, que foi de 1889 a 1930, durou 41 anos a República Velha. Indignados com a situação, setores da sociedade paulista, indignados com a situação, passaram a promover grandes mobilizações populares contra o governo de Getúlio Vargas, que se estendiam para outros estados também, como Minas Gerais, Alagoas e Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, em 1931, ou seja, um ano antes da Revolução Constitucionalista, o Partido Comunista, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, organizou uma manifestação contra a carestia, contra os preços altos, os preços absurdos. E essa manifestação do Rio de Janeiro contra os preços altos foi violentamente reprimida. O estopim da fase armada desse conflito de 32 foi uma manifestação no dia 23 de maio, de 1932. Houve uma manifestação aqui em São Paulo. Onde foi essa manifestação, Cláudio Carrão? Na Praça da República. E o que tinha ali na Praça da República? Por que esse local foi escolhido? Porque lá ficava a sede do governo do interventor nomeado por Vargas, né? Então Vargas nomeou o interventor paulista e a sede dele ficava na Praça da República. Então no dia 23 de maio de 1932, 23 de maio, foi feita uma manifestação ali. Foi nessa ocasião, durante essa manifestação, em que um conflito durante essa manifestação, após a invasão a um escritório do Partido Popular Paulista, deixou morto 4 estudantes. Então invadiram, né, a sede do Partido Popular Paulista e 4 pessoas foram mortas. Depois morreu mais um no hospital. Mas quem eram essas 4 pessoas? Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo de Camargo Andrade,
Antônio Américo de Camargo Andrade, que passaram a ser mártires do movimento que adotou a sigla MMDC. Inclusive tem uma rua muito famosa aqui em São Paulo, ali perto da Raposo Tavares, ao lado da USP, né? A rua MMDC, em homenagem a esses 4 mortos do dia 23 de maio de 1932, né? A rebelião armada estourou no dia 9 de julho de 32, e voluntários começaram a se apresentar para engrossar, fortalecer o exército a favor da causa paulista. Vários voluntários começaram a se alistar. As operações militares só começaram no dia 12 de julho. A manifestação começou no dia 9, mas as operações militares aconteceu só dia 12. Com frente de batalha nas divisas com o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e no litoral, com pelo menos 50 mil homens, 50 mil homens por parte dos paulistas e aliança dos paulistas, né? 50 mil homens. Entretanto, o exército federal era mas muito superior, muito maior e melhor equipado. O exército federal era muito maior e melhor equipado, com cerca de 100 mil homens. E São Paulo, né, apenas com 50 mil homens, acabou perdendo o apoio dos outros estados, exceto do Mato Grosso. A batalha durou 3 longos meses e acabou com a rendição dos paulistas no dia 2 de outubro, 3 meses depois, em maio de 1933. Em maio de 1933, né, foram realizadas eleições para a Assembleia Constituinte. Em maio foram realizadas eleições para a Assembleia Constituinte e em novembro foi elaborada a Constituição Brasileira, promulgada pelo presidente Getúlio Vargas em 1934. Então foi feita aí uma legislação, né, turma, brasileira. Embora muitos autores indiquem que a reconstitucionalização seja um legado do movimento paulista de 32, isso não condiz com a ordem dos fatos. A reconstitucionalização do país já estava completamente estruturada nos moldes em que ocorreu meses antes do início da Guerra Civil. Quer dizer, já tinha todo um planejamento, né, para se ter uma Constituição brasileira, já tinha. Né? O legado concreto de 32 é a criação de um sentimento de identidade no povo paulista, né? A união do povo paulista. O que hoje podemos chamar de paulistaneidade. Realçada todo 9 de julho e que teve no 4º centenário da cidade. Quando é que foi o 4º centenário da cidade? Em 1954, um momento chave, com a criação do obelisco do Ibirapuera. Então, no 4º centenário da cidade, em 1954, foi criado o obelisco do Ibirapuera, que está lá até hoje, turma. Inclusive lá, né, é sempre feita homenagem a todas as baixas paulistas, né, que aconteceram naquela guerra de 1932, naquela revolução constitucionalista. Tá aí, Revolução Constitucionalista de 1932. Quem gostou pode dar um like, pode compartilhar. Estamos aqui para prestar serviços para vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima. Aqui, Cláudio Carrão.